É. Oi! Vou avisar que eu convidei eles aqui. Deixa eu ver se deu certo. Oiê! Muito bem, então, enquanto o professor Maurício não entra, deixa eu explicar para vocês qual é o propósito dessa live. Até porque quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos lá. Queridos, deixa eu explicando. Eu e o professor Maurício decidimos fazer essa live porque a gente queria explicar um pouquinho para vocês sobre o nosso curso, né? Vocês já devem estar acompanhando, a gente está publicando algumas coisas há algum tempo e, em razão disso, a gente quer explicar como é que vai funcionar o curso, tá? As vendas já estão abertas. Como você sabe, ele está aqui falando que não consegue entrar. E aí, a gente decidiu fazer essa live. Oi, pessoal. Para explicar para vocês como é que vai funcionar efetivamente o nosso curso. Enquanto eles não entram, eu vou explicando aqui. As vendas já foram abertas e a gente quer explicar que, caso vocês queiram se aperfeiçoar no direito do trabalho, caso vocês desejem efetivamente entender um pouco mais, a nossa proposta é a prática trabalhista. Então, não é baseado só na graduação, tem outras propostas, tem outros propósitos. Deixa eu ver aqui. E aí, agora acho que vai dar. Daqui a pouco ele entra. E dentro dessa linha, pessoal, a gente criou o nosso curso para que vocês conheçam um pouco mais da prática trabalhista. A gente sabe que a graduação, ela não ensina só o que é preciso para a prática. E dentro dessa linha, o nosso plano é prepará-los para fins de aperfeiçoamento. Agora foi. Agora acho que foi. Alguém entrou? Oiê? Só que tá virado Oi, para outro lado. Tá virado, tua câmera tá virada. Ah, agora agora sim. sim. Oi. Só não te enxergo. Daqui a pouco tu vai enxergar, eu acho. Tá bom. Tava explicando aqui pro pessoal qual é o plano do nosso curso, Boa que noite já a foi todos. lançado. Hã? Boa noite a todos. Tava explicando para eles qual é o plano, que a gente decidiu fazer essa live, porque muitas pessoas nos perguntaram para que ia funcionar. E aí eu vejo que tem bastante pessoas aqui. E a gente quer explicar, né? Isso aí, pode Mas começar, Andressa. tá, dizia eu agora há pouco para eles que o nosso plano foi e é fazer algo mais voltado para a prática, de coisas que a gente detectou que faltam na graduação, né? Tanto pelas minhas aulas quanto pelas tuas aulas, que a faculdade não ensina a prática, né? A faculdade ensina a teoria e dentro dessa ideia a gente teve o plano de fazer esse curso e o primeiro já foi lançado e é focado na advocacia em tribunais. Já colocamos à disposição, inclusive o linkzinho a gente já gerou. Expliquei que hoje de manhã a gente teve uns problemas, né? Mas deu tudo certo. Então já está super à disposição para vocês. E também deixar a palavra aberta, né? Porque vários alunos mandaram um direct para mim, para o Maurício, explicando e perguntando para o que era. E a gente não conseguiu falar com todos. Então a melhor coisa que tem é fazer uma live de lançamento. E eu estou feliz de ver alguns alunos aqui também, para explicar para eles. Acho que é nessa linha. É isso, boa noite a todos. Eu acho que a Andressa já resumiu um pouco a ideia da sistemática, um pouco do passo a passo do que fazer para vocês que têm interesse e que já se inscreveram, e depois então a gente já começa com as matrículas já estão abertas, mas eu vou falar um pouquinho mais em relação ao objetivo do curso. Mas eu acho importante, Andressa, a gente fazer uma apresentação, porque tem muitos aqui que estão entrando conosco, que me conhecem e não te conhecem. Aliás, temos três tipos de público aqui. Os que nos conhecem, os que conhecem os dois
principalmente vendo a nossa presença lá na PUC. Tem aqueles que só conhecem a ti e aqueles que só conhecem a mim. Então, acho que é importante a gente se apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício e eu estou como professor há 24 anos. Comecei na UBRA, passei da Unicinos para a PUC. Na PUC estou há 14 anos. Eu voltei para a Unicinos hoje como professor do mestrado profissional e aqui na Unicinos Porto Alegre. E por todo esse tempo eu também participo da pós-graduação da Universidade Federal, da URIX, e por todo esse tempo também eu tive por vários cursos, participei de vários cursos de pós-graduação, inclusive da PUC, que ainda participo quando eles são editados e eles são oferecidos. Mas, a partir daí eu também sou advogado trabalhista, vou completar 28 anos de formado, sempre advoguei na área trabalhista e já há 9 anos eu advogo exclusivamente para empregadores. Sou sócio do escritório Tosini Freire, sou responsável pela parte trabalhista de Tosini Freire aqui em Porto Alegre, na unidade que nós temos. E a Andressa eu conheci numa banca de mestrado, quando eu fui convidado para participar da banca, para arguí-la na defesa da sua dissertação. E eu ajudei a Andressa com alguns materiais, nós não nos conhecíamos, ela me pediu algumas dicas antes da banca, a partir dali a gente foi se conhecendo, até que ela entrou no doutorado e começou a fazer estágio docente nas minhas disciplinas, ela começou a participar das minhas disciplinas na PUC, a partir dali nasceu não só uma amizade, mas ao mesmo tempo uma parceria, e surgiu essa ideia, focada exatamente na necessidade. Essa nossa experiência docente, ela indica que nos ajudou a ver, a perceber que falta cursos não tão longos, mas cursos que consigam, de alguma forma, ajudar na prática. Hoje, por exemplo, um dos colegas que já se inscreveu me perguntou se a gente vai fazer um curso de recurso de revista. Isso é extremamente importante. Vamos oferecer como curso de verão. Que algumas dicas, pequenos detalhes podem ajudar a entender, a fazer um recurso de revista e assim como subir o recurso de revista. E a primeira ideia também em relação, né, Andressa, a questão da sustentação oral, é a necessidade que eu vejo de muitos perguntando, começando pelos advogados da minha equipe, mas assim, várias pessoas, né, Andressa, têm a dúvida, que o tribunal é diferente, tem um trâmite diferente, como fazer a sustentação oral, como é que eu posso chamar a atenção dos desembargadores antes do julgamento, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Então foi a partir de todas essas questões práticas que a partir dessa ideia, essa é a pedra de toque do curso. Então, a partir daí, a gente vai tentar fazer isso. Já me perguntaram assim, tá, Maurício, mas é um curso só prático. Evidente que quando a gente fala em curso prático, a gente também fala que toda prática tem um contexto teórico, né, pessoal? Então, assim, o que a gente tem que entender é que toda prática tem um contexto teórico. Obviamente, e sempre digo, quem me conhece sabe que o direito trabalha uma coisa só. Direito material, direito coletivo, direito individual, direito processual, eles são uma coisa só, representam uma coisa só. Então, obviamente, quando a gente vai falar de prática, a gente vai ter, a gente vai revisitar pontos teóricos, mas, de novo, buscando sempre, na prática, buscando sempre a aplicação. E, de novo, essa questão de como a gente pode aprimorar ou melhorar e trocar essas ideias para a questão do tribunal. Acho que isso é um pouco, né, Andressa? Te apresenta também. É isso aí. Então tá, como o Maurício adiantou, a gente se conheceu na minha banca de mestrado e digo que o Maurício foi o que mais me bateu. Isso é importante ser dito para vocês entenderem que até o professor que mais bate na gente é por bem, né? Então, dentro dessa linha, queridos e queridas, já quero dar um oi para os alunos que vejam entrar aqui. Alguns já me conhecem também. Eu sou advogada trabalhista, não tanto tempo quanto o Maurício, né? Não é tanta experiência, mas é um tanto quanto. Eu sou professora universitária também, de alguns cursinhos preparatórios de graduação. Faço atualmente doutorado com o estágio docente com ele, de forma que o propósito nasce efetivamente dos meus alunos que vejo na graduação e dos alunos do Maurício que presencio diariamente, né, no meu estágio docente, de fazer isso.
e também a partir de coisas que a gente detectou que são necessárias, né? Eu, dando aula em preparatório, vejo que ser advogado não é passar na OAB. E esse é o primeiro ponto que a gente traz muito forte isso, e aí veio a ideia da prática, porque a gente ensina os alunos a decorarem algumas coisas para passar numa prova. E aí depois que pegam a carteirinha não sabem o que fazer. E a partir disso nasce a nossa ideia, nasce a nossa vontade. E aí o Maurício trouxe bem algumas coisas que já me perguntaram também, né? Qual vai ser a frequência? A gente vai vendo a frequência, não tem frequência certa. Vai ter curso de verão, vai ter bimestral, trimestral. Depende de alguns pontos. E já fizeram alguns pedidos, né, Maurício? Que a gente já tinha pensado em algumas coisas, Isso. outras foram boas ideias que a gente viu, que a gente gostou, mas acerca do curso também é importante que se destaque, e eu já gravei algumas aulas, é bom que vocês saibam. Em que pese vai ter querido, tudo bem? Em que pese vai ter a aula síncrona, é importante que as aulas assíncronas, isso eu destaquei também ali no minhas aulas, vão ser um tanto quanto mais densas. E é importante que vocês entendam, porque muitos falaram, mas eu queria relembrar algumas coisas. Vai ter. Então se preparem, porque as aulas assíncronas a gente vai fazer um repeteco importante para vocês. Tanto no que toca a lei, tanto no que toca a instrução normativa. Né? A gente falava essa semana que tem muito advogado que desconhece instruções normativas importantes, que precisa conhecer para a prática, né? Então, fico feliz, e aqui os alunos que estão enchendo de elogios, Maurício, é importante que eles ficam desde já, né, notificados de comparecer nos nossos cursos, né? É uma intimação pessoal, né? Não adianta só tecer elogios, a gente quer ver vocês lá. Eu também vejo aqui vários ex-alunos e fico grato, alunos que já estão firmados e afirmados na advocacia, e fico feliz por vê-los aqui participando. Eu acho que essa é a ideia é que, assim como vocês, todos nós, a gente precisa se reciclar permanentemente, e isso é uma coisa importante. A Andressa falava nessa questão de cursos e o que a gente tenta buscar. É evidente que vocês já viram que a gente a gente coloca ali algumas caixinhas no story, nos stories que a gente faz, pedindo dicas de cursos. E aí alguém pode pensar, tá, mas o pessoal não tem ideia, a gente tem muita. Mas a gente também quer unir essa ideia à necessidade do público. Então, por exemplo, hoje eu conversava com um colega de Juí, que me mandou uma mensagem, um colega advogado, e ele sugeriu o curso do recurso de revista, que já era uma ideia que a gente tinha que fazer, para fazer como um curso de verão, como eu já adiantei. Outra ideia também que nós vamos fazer é a questão do mandado de segurança e da correição parcial. E aí deixa eu explicar um pouquinho isso. Obviamente que aqui nesse primeiro momento a gente está tratando muito da aldeia, que não quer dizer que não se traga a ideia de outros tribunais, entendimento de outros tribunais e do TST. Mas eu acho que o que me motivou a sugerir a questão do mandado de segurança, a minha Andressa, é o fato de como o TRT da 4ª Região trata o mandado de segurança. Então é importante, porque às vezes a gente pensa no mandado de segurança como a única forma contra a decisão interlocutória, e às vezes a gente consegue derrubar decisões, e quando eu digo às vezes para reclamar dá muito mais difícil, a partir de correições parciais no TST. Então, assim, por isso que eu propus essa ideia. Então, obviamente, e aí a Andressa falou agora de um dos colegas aqui que mencionou, é claro que a gente vai revisitar o que é o mandado de segurança, a lei do mandado de segurança, a necessidade do direito líquido certo, todas essas coisas, obviamente que isso vai ser revisitado, mas trazendo cases para a gente analisar. E, obviamente, ao longo da aula também, a gente discutindo exemplos que sejam trazidos, hipóteses que sejam trazidas. Além da questão do mandado de segurança e da correição parcial, e eu não estou mencionando esse nosso primeiro sobre processo no TRT, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. A gente vai explicar um pouquinho a dinâmica do que consiste, a Andressa vai começar e eu vou complementando. Mas, além dessa questão, a gente pretende trazer também o aspecto da NR1. Esses aspectos de NR1 são importantes, né, Andressa? A gente já publicou esse tema da NR1, eu também já publiquei artigos, a gente vem falando sobre esse tema da NR1, eu venho participando de eventos sobre a questão da NR1, e eu acho que é importante para vocês, porque a grande dor
é como fazer com que os empregadores implementem essa NR1. E eu tenho uma leitura diferente da maioria que eu vejo aí na imprensa ou o pessoal se manifestando, juristas se manifestando. Eu tenho uma leitura diferente. Para mim, a NR1 já está aplicável. Ah, mas Maurício, está expresso que a vigência é 26. Mas ela tem que começar agora. Ela tem que começar agora. A alteração do PGR, a identificação dos riscos psicossociais. Tá, e como é que eu faço isso? Então, recentemente eu estava numa empresa de comunicação aqui que a gente tentou criar algumas ideias. Então é isso, é trazer para a gente ver, olha, vocês podem ir para cá ou ir para lá, trazer algum tipo de formato para ajudar as empresas a auxiliar. Por quê? Porque provavelmente não vai ter outra prorrogação. Então, assim, são vários esses temas que a gente vai trazendo, sobre a audiência também. É uma coisa interessante, né, Andressa? Como a gente vê, ontem mesmo eu comentava com minha equipe lá no escritório, uma das equipes da minha equipe no escritório, que tem muita dificuldade na questão de audiência e às vezes o próprio cliente subestima a audiência, né? Ah, é uma audiência inicial, eu vou entrar mudo e sair calado, não vai ter. Não, mas nós temos varas que fazem interrogatório. E, na verdade, o que está previsto na CLT é um interrogatório. Então, a audiência inicial não existe. Quem acha que existe audiência inicial precisa estudar novamente, porque não existe. Ela, teoricamente, não existe. E quando a gente vai para a audiência, o juiz pode fazer tudo numa audiência. Então, não tem nada de inicial. Né, Andressa? Então, acho que é por aí. Eu acho que esses temas que a gente vai trazer, e obviamente a cada momento o direito do trabalho está bastante cíclico, ele está em ebulição, e acho que o reflexo econômico, acho que está parado um pouco pelas questões políticas, mas o reflexo econômico daqui a pouco, no ano que vem, pode trazer pelo menos algum tipo de movimentação, até porque entraremos em nova campanha política, então acho que sim, acho que tem bastante coisa para a gente conversar. Isso que eu nem falei, né, André, em direito coletivo, né? Que a gente tem coisas Não, aí que nós dá vamos se para emocionar, os falar. dois vão se emocionar, direito coletivo. Queridos, na mesma linha que o Maurício trouxe, eu acho que é importante destacar algumas coisinhas, né? Primeiro que os que já foram meus alunos aqui sabem que eu sempre falo que o processo de trabalho é um universo à parte. Isso, inclusive, gerou uma foto que já circulou por todos os lugares de Porto Alegre, vocês sabem disso, sabem do que eu estou falando. Inclusive, nesse curso, eu até faço um apontamento falando exatamente isso. Que o processo de trabalho tem vários pontos e ele é protetivo, sim. Inclusive, tem algum eixo do nosso curso que fala desse protecionismo, e ao longo da aula eu vou mostrar para vocês o quanto ele é protetivo. Tem dispositivos da CLT que mostram isso. E muitas vezes, né, Maurício, falam pra gente na sala de aula, bah, mas é difícil advogar para reclamada, mas não é impossível. A gente tem que saber jogar as regras do jogo, né? E em que pese seja um processo protetivo, é necessário saber advogar num processo protetivo, né? E não se entregar. E a gente fala muito isso ao longo dos nossos eixos, demonstrando que dá para fazer, mas é preciso conhecer as regras do jogo. Só que, de novo, tem muito advogado que não conhece, usa só a CLT, usa só a Constituição. E eu não estou dizendo que isso não é bom, ao contrário. Mas é preciso conhecer, principalmente na instituição normativa, que a gente fala muito isso também. E ao longo de tudo que a gente foi trazendo no nosso Instagram, também, alguns alunos falaram da norma regulamentadora. E a gente escreveu sobre isso antes de ter a ideia do curso, ainda está no prelo, ainda não foi lançado, e a gente traz de que forma as empresas precisam se adaptar. Isso é importante porque não fica só nos muros acadêmicos, né? Ao contrário, acho que os nossos inscritos todos são com olhos para fins de prática, né? Eu acho que não tem nenhum artigo nosso que ficou só no mundo acadêmico, todos trouxeram um pouco da prática, e isso que a gente tentou e tá com a proposta para mostrar para vocês, para que vocês também encaminhem com a gente nesse sentido, né? De entender um pouco mais da prática e os módulos, pessoal, não se preocupem que não é uma pós-graduação, de novo, nem uma graduação. Eles são versão pocket daquilo que interessa, né? Por exemplo, nesse que a gente está lançando hoje para vocês, são 5 eixos. Então, é bem tranquilo, é bem acessível, é para efetivamente vocês entenderem a ideia. A gente não é muito de enfeitar, né, Maurício? A gente fala o que tem que falar e é Não. isso que temos para hoje. Então, bom, quem nos conhece sabe o que eu estou trazendo e eu acho que é importante a gente mostrar, porque alguns, inclusive, acho que fazendo gancho com o que tu falou, entraram no Instagram porque foram meus alunos ou foram teus alunos e não entenderam a proposta. Acaba seguindo, eu digo, pela fidelidade acadêmica, segue-se,
e não vê o que que é. Por isso que é importante vocês estarem aqui. Eu tô bem feliz, tem um número considerável de pessoas, às 5 para as 8, considerando que eles deviam estar em aula, ou estão matando a aula, ou não foram na aula. Também pode acontecer, né? Não, mas a gente tem também profissionais aqui, eu vejo a Carla, a Denise, o Jonathan, vários que também, a Karina, minha esposa, enfim, todos que estão trabalhando, pararam de trabalhar, a Denise parou de fazer sentença e o Jonathan parou de atender o cliente, então a gente tem, é bacana ter essa interação, Andressa, e falando exatamente isso, a gente nunca vai perder o corte doutrinário, jurisprudencial, nunca. Não é. Quem me conhece sabe, né? Inclusive, ontem eu tive na graduação, no final da graduação, no final da aula, uma aluna que é médica veio falar comigo lá na PUC e disse assim: pô, a tua aula virou filosófica. É impressionante. Ela fez eu pensar. E a ideia é essa, o que nós estávamos discutindo ontem na graduação? Aquela parte final do tema 1046, que é possível a negociação coletiva, suprimindo direitos, suprimindo ou limitando direitos, observada a adequação setorial negociada, salvo os direitos absolutamente indisponíveis. E a gente ficou muito tempo discutindo em exemplos e olhando, inclusive, falando da jurisprudência, o que são direitos indisponíveis. Eu falei, o TRT4 trata diferente o que são direitos indisponíveis. Tem uma interpretação diferente. E o que não gerou o tema 1046 foi segurança jurídica. Então, assim, o que a gente fez? A gente ficou quase meia hora discutindo isso, acho que até mais a gente ficou. E é isso que a gente pretende trazer os entendimentos para que daqui a pouco ali o Jonathan tem um cliente, quer fazer uma modificação em negociação coletiva, e aí a gente vai buscar e dizer, olha, nesse caso aqui, me parece que realmente o acordo coletivo pelo 620 é a melhor maneira, não tem outra maneira porque vai ser uma alteração lesiva. Então, acho que realmente esse é o objetivo do curso. Andressa, vamos falar um pouquinho para daqui a pouco a gente liberar o pessoal, vamos falar um pouquinho desse primeiro curso, então. Uhum. Pessoal, como é que vai funcionar aí? Já também acalmando os ânimos, né? A Amália, que deve estar aí ou deve estar entrando, me chamou ontem ou anteontem falando que estava com medo de perder a aula presencial. Vai ficar gravado, então relaxem. Se não der para entrar, vai ficar gravado. Serão 5 módulos, tá? O primeiro vai ser síncrono com o Maurício, vai ser no dia 24 de outubro, mas já vai ter aulas gravadas. Então, quem comprar agora o nosso curso, que o pessoal do marketing está nos ajudando, o Diogão tá aí, daqui a pouco ele larga o link para vocês. Já tem aula lá disponível para vocês. Vai ter mais 2 módulos também. Oi, Amandinha, tudo? Vai ter mais 2 módulos gravados para vocês. E o final, no dia 17 de novembro, o Maurício também vai fazer o fechamento. De qualquer maneira, reitero, fiquem tranquilos, quem não puder estar, às 19 horas, os 2 encontros que serão síncronos, vai ficar gravado. Relaxem. Vai ter certificado também, que eu sei que é importante, né? A galera da graduação fica em choque. Vai ter. E como é que vai funcionar? As aulas síncronas, o Maurício vai trazer muito mais vieses práticos a vocês, assim como a gente está falando que é o propósito do curso. Mas as aulas assíncronas, em razão de vocês se organizarem e poder se ajustar para assistir, serão um tanto quanto mais densas, né? Entanto, até quando eu gravava, eu dizia, pessoal, aqui agora a gente vai falar um pouco de processo de trabalho e vai destrinchar o processo de trabalho. Então, a aula que eu já gravei, já deixo spoiler a vocês. Eu trago instruções normativas, eu lembro do processo, eu trago artigos importantes, várias coisas que vocês precisam saber, como eu digo, para se localizar geograficamente no mundo. Então, a partir disso, vocês vão conseguir navegar. E mais, os módulos são sincronizados. Explico, a gente costurou eles. Vocês entram no processo de trabalho, entendem o processo de trabalho, vejo de que forma ele caminha na ideia protetiva, e depois disso, a gente vai avançando para falar dos procedimentos. A última aula é sobre sustentação oral, porque é importante. A gente sabe que tem muitos advogados que não estão acostumados a fazer e querem aprender a fazer. Então, acho que essa é a ideia. É, e uma coisa importante, salientando isso, né? Nas aulas síncronas, a gente resolveu dividir exatamente para atender a todos.
E na primeira aula, que é exatamente a gente vai fazer um apanhado nesses módulos, a gente vai fazer um apanhado da prova-sentença, porque não tem como a gente falar da atuação no tribunal, não tem como falar, né, Andressa, da fase recursal, sem falar da parte da prova até a sentença. Depois a gente vai ter que explicar isso, já que o efeito é meramente devolutivo. Quando eu estou perante o juiz para fazer a sustentação oral, eu estou devolvendo a ele a matéria. Ao devolver a matéria à apreciação, eu tenho que estar apropriado da matéria que vou devolver. Então é isso que a gente vai fazer. E aí depois a Andressa também vai trazer os pontos da parte recursal, e é isso bem que a Andressa salientou. Se a gente está falando de alguma coisa, de uma forma de julgamento, ainda que diga prático, que tem súmula, que tem tema, que tenha isso, tem entendimento, o entendimento do tribunal é esse, mas daqui a pouco aparece, olha, nesse caso aqui é a teoria da causa madura. O que é teoria da causa madura? Claro que aqui a maioria sabe o que é, senão todos sabem. Mas aí a teoria da causa madura, daqui a pouco alguém vai fazer uma intervenção, vai dizer, Maurício, vamos voltar, Andressa, explica para nós o que é essa teoria da causa madura. Então, isso se a gente já não falar, né, Andressa? Então, é por isso que o objetivo do curso é fazer esses cortes. E, obviamente, que a gente parte dessas sugestões. Por isso que eu acho que, por isso que a gente pede que vocês, qualquer tipo de dúvida, nos pergunte e também nos tragam sugestões a respeito de como vai funcionar e qual é a sistemática do curso. Uma coisa, Andressa, que eu acho que é importante também esclarecer para o pessoal, né? Ontem lá na PUC, eu encontrei um ex-aluno e ele me perguntou o seguinte, Maurício, eu sou recém-formado, tá? Eu já estava estagiando, eu sou recém-formado e o curso é prático. E vem cá, qual é o público afinal? Tu vai falar sobre processo no tribunal, né? Ele falou, eu nunca fiz um recurso, eu não fiz um recurso ainda, eu não estive ainda em julgamento, eu não fiz uma sustentação oral. Eu disse, não te preocupas, né, Andressa, porque a nossa linguagem ela vai atender a todos. Quem já foi meu aluno sabe que eu busco fazer isso. A Andressa da mesma maneira. Então, assim, a gente vai buscar a linguagem, tentar uma linguagem que consiga atingir a todos e não selecionar aqueles que têm mais experiência ou não. Isso acontece muito comigo também na aula do mestrado, onde eu tenho recém-formados e tenho juízes do trabalho. E a linguagem é para todos. Assim como o juiz do trabalho, que é meu aluno, vai entender quando eu fizer uma explicação mais básica para um recém-formado que está no mestrado, o recém-formado também vai entender que tem momentos que eu vou fazer uma discussão de uma linguagem mais profunda com o juiz do trabalho, o que não impede que efetivamente a gente abra parênteses, para não dizer colchetes, aonde a gente esclareça esses pontos. Andressa, acho que isso é importante de destacar, né? Muito bom tu trazer isso, porque os meus alunos, acho que faz uns 2 anos que eu estou no direito material do trabalho na Ritter, né? E faz com que eu lecione para disciplina, para turmas bem mais para trás do curso, bem mais jovens, como a gente fala, né? Os bebês da graduação. A minha galera tá no 5º semestre, né? Estão bebês, formando só daqui a um tempo. E eu dizia isso para eles também, não deixem de estudar, porque ainda não viram o processo na faculdade, porque, como eu disse, nas aulas assíncronas, eu vou fazer o repeteco, a gente faz um repeteco, né? Olha aí a Luana perguntando, profs, esse primeiro curso será válido então para advogados mais experiência também? Sim, Luana, sim. Todos? Sim. Para todos. Porque, na verdade, o que a gente quer trazer? Um pouco dos dois mundos, né? Não, para todos. É que eu dizia para os meus alunos que as aulas assíncronas eu vou fazer o repeteco importante para a graduação. E nas aulas síncronas terão mais vieses práticos, por isso que a gente não precisa excluir nenhum público. E só para destacar, a Luana foi minha aluna na PUC, hoje está em Santa Catarina, acho, né, Luana? Atuando. A Luana era uma menina que já estagiava quando minha aluna, formanda já estagiava, depois foi efetivada, é advogada jovem e já tem experiência mesmo muito jovem. Então, assim, é por isso, Luana, que eu resolvi falar. Exatamente, eu resolvi puxar isso, para dizer que a gente vai trazer uma linguagem que atende a todo o público, a todo o público. A gente não vai deixar de falar o que é importante, o que é necessário
e como funciona na prática, mas também, ao mesmo tempo, como eu te disse, a gente vai abrir aqueles espaços para daqui a pouco alguém que disse assim, poxa, eu nunca fiz audiência, né? Então, vou dar um exemplo, ó, na turma tal tem esse entendimento. Sabe, mas por que a turma, mas como é que funciona? Então, tá, a gente vai voltar. Então, é aquilo que eu falei, Luana. Com certeza, o aluno vai ter que entender, o recém-formado, o que não tem experiência, vamos dizer assim, o menos experiente, usando a tua linguagem, ele vai ter que entender que vai ter momentos que eu vou travar uma linguagem contigo, com outros, que é bem mais profunda, né? Daqui a pouco tu e eu estamos falando ali, tu dá um exemplo, levanta a mão e fala de uma súmula do TRT 12, que eu sei onde tu tá atuando, né? E daqui a pouco vai dizer, mas o TRT 12 é diferente, assim como tu também vai entender o momento que daqui a pouco alguém vai perguntar e vai dizer assim, Maurício, eu só não entendi, pode explicar um pouquinho sobre a função dos embargos de declaração, né, Andressa? Então, assim, vai ser uma coisa assim, mas eu acho que tudo vale como revisão, então não te preocupa, Luana, a gente vai atender a todos os públicos. Uhum. E também, pessoal, só para reiterar o que o Maurício trouxe, né? A gente colocou uma caixinha umas 2 semanas atrás de sugestões e choveu sugestão, assim, sugestão de tudo que é coisa. Até oficina foi pedido para a gente fazer, relaxem, vai ter. Inclusive, ao longo da aula que eu gravei, eu falava, isso aqui dá um outro curso, porque a gente começa a se empolgar. Então, assim, fica a dica também, e o Diogo tá pedindo para eu falar, se eu não falar, ele vai me matar. Sigam lá o nosso Instagram, @goizimunaro, porque na verdade a gente está fazendo essa live pelos nossos Instagrams pessoais, porque a gente tem alunos vinculados aqui, alguns também não conhecem, e a gente sabe também que é importante vocês olharem lá, porque lá só tem conteúdo acadêmico, a gente abre caixinha para falar com vocês, a gente deixa o canal à disposição para vocês entenderem, vários já estão interagindo conosco, inclusive a enquete que rendeu o mandado de segurança. Quero dizer para vocês que o Maurício ele pensou na ideia do mandado de segurança, colocou ali, quando eu fiquei sabendo, já tinha prometido o curso para outras pessoas. Então aproveitem esse canal para falar de cursos que vocês queiram, porque eu nem sabia. Cheguei eu na Inter, já tinha o próximo curso, eu fiquei só sabendo na hora. É assim que funciona, a coisa é dinâmica mesmo e é com base nisso que a gente vai trabalhando. Mas eu acho que vão surgir vários temas também, e que ao longo do tempo, daqui a pouco, para alguma modificação, alguma alteração legislativa, a gente acaba se preocupando em falar e trazer, e vai da ordem de importância também das matérias, do que é mais palpitante, do que mais se precisa e de toda essa necessidade, né? Ontem eu falava, eu acho que foi ontem, eu não sei se a gente já colocou esse vídeo, Andressa, que eu falo, eu acho que ainda não, né, de que ou a gente, alguma coisa a gente falou, eu gravei alguma coisa Sedentário. sobre a questão de que a gente tem uma verdadeira consolidação das leis da vara, a Uhum. CLV. E antes da gente trazer ou trazer qualquer discussão a respeito disso, a gente tem que entender que a lei permite isso. Então, no momento que ela permite que o juiz adapte, é aquilo que a Andressa falava, o advogado não pode ficar distrito apenas ao processo que está na consolidação, mas numa gama de outras fontes normativas, e aí a gente poderia discutir se isso é legítimo ou não, dentro do nosso ordenamento, nosso sistema jurídico, mas de qualquer maneira, é o que o advogado precisa para poder, ele tem que ter isso, né? E uma das coisas que nós também vamos enfrentar, é o que eu falei na cidade da advocacia, foi o evento que eu participei e a minha fala foi os desafios da advocacia diante dos precedentes qualificados do TST. Que esse é um grande dilema para o advogado. E aqui eu não separo, né, Andressa? Não dá para dizer que advogado é reclamado ou advogado é reclamante. É para ambos. É para ambos os tipos de advogado. Então, assim, isso é uma coisa que inevitavelmente a gente vai ter que falar. Obviamente que aqui nós vamos pensar melhor nesse curso que a gente vai fazer, porque são agora, entre hoje e amanhã estão sendo votados mais 60 e poucos precedentes. Então a gente tranquilamente, ao final do ano, tranquilamente a gente chega aos 300 e poucos precedentes, Uhum. né, Andras? Sim. E aí, assim, a gente tem que pensar, porque a gente não vai poder discutir todos, mas existem uns ali bastante importantes. Então, talvez a gente vai ter que entender um pouco, e obviamente nós voltamos àquilo que a gente já falou.
Obviamente que a gente não com profundidade filosófica hermenêutica, mas a gente vai ter que fazer a crítica de que o que existe de precedente, nem de longe, é a teoria dos precedentes aplicados no common law. Nós temos o civil law, que é diferente. Tá? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um ponto que a gente obrigatoriamente vai ter que abordar. Basta conhecer um pouco de precedente para saber que não é, né? É só Não, conhecer um não. pouco o que que é para ver que não tem nexo nenhum. Inclusive, a gente já escreveu sobre isso. Aliás, eu acho importante o momento de interação. Temos 14 pessoas assistindo. Tem um texto nosso lá no Conjuro sobre precedentes. Então, pessoal, teminha de casa. Leiam, é jogo rápido. E a gente provoca muito mais, né, Maurício? O pessoal com Sim. aquele texto é muito mais provocativo do que qualquer outra coisa. Duas pessoas que são incomodadas pelos precedentes que publicaram no Conjuro. Então é importante, e eu falo deles numa das nossas aulas. Eu até provoco vocês e coloco o link ali. Então acho que é importante, né? Se o pessoal curtiu o assunto, dá o joinha pra gente e trazer essa ideia. A gente quer interagir com vocês, é importante. Eu acho que o contato é importante e vocês podem nos trazer também a opinião de vocês. O canal fica sempre aberto. Ô, Andressa, e também lembras que a gente publicou, eu publiquei um na Magis, ou Ah, Magis, enfim, sobre o agravo interno que foi é. criado, lembra, pela Instrução Normativa 41, Vamos botar e, no a, story depois é, o e link. até é uma decorrência da questão dos precedentes, quando monocraticamente o vice-presidente não admite. Aliás, a Denise, que aqui está, há uma semana e pouco atrás, 2 semanas, estava numa das minhas aulas lá na PUC, acompanhou, ela estava lá em função do doutorado, e aí acompanhou, e a Denise, então, inclusive até na aula, a Denise fez uma intervenção por ser assessora de magistrado, me trouxe um exemplo de que o agravo interno foi aceito, exatamente pelo fato de que ele foi admitido o agravo interno nesse órgão especial que foi criado no TRT, em função de uma divergência de aplicação do precedente. Então, assim, há uma luz no fim do túnel, no sentido de que talvez a gente possa ainda ter uma discussão precedentes. Tomara que essa luz no fim do túnel não seja um trem desgovernado, né? Mas de Se qualquer maneira, atropelando os exatamente. advogados. Mas de qualquer maneira, eu acho muito bacana a gente poder falar sobre isso. E Luana, de novo, é exatamente isso. Eu estava falando para alunos da graduação, ainda que formandos, e a Denise, doutoranda, estava ali, trabalha no judiciário, já trabalhou no setor de recurso de revista, se manifestou a respeito, e a partir dali a gente tentou botar todo mundo na mesma página. Muito bem. Eu Acho acho que é isso, que Andressa. Acho que valeu bastante e a gente só tem que agradecer a todos que estão aqui. A gente vai repetir esse momento antes da gente começar o curso em outubro. Mas o uhum. mais importante é nos seguirem, estarem acompanhando permanentemente as nossas movimentações. Tem gente mandando no privado que quer live de conteúdo. Então, talvez antes da live do Esquenta, segundo o nosso cameraman, o Diogo, role uma outra live. Acho que é importante. Coloquem pra gente ali no direct o que vocês pensam, o que vocês querem. E também mudar o horário, né? Alguns me sinalizaram que essa hora não pode, de repente meio-dia, acho que é um horário bom. O horário que o seletista descansa, né? Que é almoço. Ou não, né? Ou 30 minutos com o Nutri. Acho que é isso. Eu acho que a gente pode fazer, e aqui já fica a dica para a gente pensar, Andrés, da gente fazer uma live sobre os precedentes. Acho que isso é importante. Tá? A Aham. gente já pode fazer uma live, repetindo, dividindo, a gente pode fazer alguma coisa, e talvez alguns horários para que todos participem. Aí é importante que todo mundo acompanhe para que acompanhe a divulgação. É. Nos sigam lá e acompanhem. A gente larga sempre conteúdo. É bem legal para interagir com vocês. Tá Fechou, bom? professor Andressa? Fechou, meus Muito bem, caros? professor Maurício. Até Valeu. mais. Tchau, tchau, Gente, valeu. pessoal. Abraço a todos. Obrigado. É. Oi. Vou avisar que eu convidei eles aqui. Deixa eu ver se deu certo. Oiê.
Muito bem, então, enquanto o professor Maurício não entra, deixa eu explicar para vocês qual é o propósito dessa live, até porque quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos lá. Queridos, deixa eu explicando. Eu e o professor Maurício decidimos fazer essa live porque a gente queria explicar um pouquinho para vocês sobre o nosso curso, né? Vocês já devem estar acompanhando, a gente está publicando algumas coisas há algum tempo. E em razão disso, a gente quer explicar como é que vai funcionar o curso, tá? As vendas já estão abertas. Como você sabe, ele está aqui falando que não consegue entrar. E aí, a gente decidiu fazer essa live. Oi, pessoal. Para explicar para vocês como é que vai funcionar efetivamente o nosso curso. Enquanto eles não entram, eu vou explicando aqui. As vendas já foram abertas. E a gente quer explicar que, caso vocês queiram se aperfeiçoar no direito do trabalho, caso vocês desejem efetivamente entender um pouco mais, a nossa proposta é a prática trabalhista. Então, não é baseado só na graduação, tem outras propostas, tem outros propósitos. Deixa eu ver aqui. E aí, agora acho que vai dar, daqui a pouco ele entra. E dentro dessa linha, pessoal, a gente criou o nosso curso para que vocês conheçam um pouco mais da prática trabalhista. A gente sabe que a graduação, ela não ensina só o que é preciso para a prática. E dentro dessa linha, o nosso plano é prepará-los para fins de aperfeiçoamento. Agora foi. Agora acho que foi. Alguém entrou? Oiê? Só que tá Oi? virado para outro lado. Tá virado, tua câmera tá virada. Ah, Agora sim. sim. Oi. Só não te enxergo. Daqui a pouco tu vai enxergar, eu acho. Tá bom. Tava explicando aqui pro pessoal qual é o plano do nosso curso. Boa Que noite já a foi todos. lançado. Hã? Boa noite a todos. Tava explicando para eles qual é o plano, que a gente decidiu fazer essa live, porque muitas pessoas nos perguntaram para que ia funcionar. E aí eu vejo que tem bastante pessoas aqui. A gente quer explicar, né? Isso aí, Mas, pode começar, Andressa. tá, dizia eu agora há pouco para eles que o nosso plano foi e é fazer algo mais voltado para a prática, de coisas que a gente detectou que faltam na graduação, né? Tanto pelas minhas aulas quanto pelas tuas aulas, que a faculdade não ensina a prática, né? A faculdade ensina a teoria, e dentro dessa ideia a gente teve o plano de fazer esse curso, e o primeiro já foi lançado e é focado na advocacia em tribunais. Já colocamos à disposição, inclusive o linkzinho a gente já gerou. Expliquei que hoje de manhã a gente teve uns problemas, né? Mas deu tudo certo. Então já está super à disposição para vocês. E também deixar a palavra aberta, né? Porque vários alunos mandaram um direct para mim, para o Maurício, explicando e perguntando para que era. E a gente não conseguiu falar com todos. Então a melhor coisa que tem é fazer uma live de lançamento. E eu estou feliz de ver alguns alunos aqui também, para explicar para eles. Acho que é nessa linha. É isso. Boa noite a todos. Eu acho que a Andressa já resumiu um pouco a ideia da sistemática, um pouco do passo a passo do que fazer para vocês que têm interesse e que já se inscreveram, e depois então a gente já começa com as matrículas já estão abertas, mas eu vou falar um pouquinho mais em relação ao objetivo do curso. Mas eu acho importante, Andressa, a gente fazer uma apresentação, porque tem muitos aqui que estão entrando conosco, que me conhecem e não te conhecem. Aliás, temos 3 tipos de público aqui.